No dia 7 de abril de 1945, nas águas turbulentas ao sul de Kyushu, no Mar da China Oriental, o maior navio de guerra já construído pela humanidade encontrou seu destino final. O couraçado Yamato, um colosso de aço que personificava o orgulho e a ambição do Império do Japão, explodiu em uma demonstração cataclísmica de poder destrutivo. Colunas maciças de fumaça preta e vapor branco acenderam milhares de metros no céu, enquanto o casco maciço do navio, que um dia foi considerado inafundável por seus criadores e pela propaganda japonesa, desintegrava-se sob o impacto de múltiplas explosões internas. O que restou da embarcação, que havia sido o ápice da engenharia naval de sua era, transformou-se em um horizonte de fumaça antes de submergir completamente nas profundezas do oceano. A concepção e a construção do Yamato representaram um esforço monumental e ultra-secreto por parte do Japão, iniciado em 1937 e finalizado em 1941, às vésperas da entrada do país na Segunda Guerra Mundial. O objetivo era claro: criar um navio de guerra de proporções e poder de fogo sem precedentes, capaz de superar qualquer embarcação existente nas frotas navais ocidentais, especialmente a da Marinha dos Estados Unidos. Com 263 metros de comprimento e um deslocamento que ultrapassava as 72,00 toneladas em plena carga, o Yamato era, de fato, a maior couraça já construída. Seu armamento principal era composto por 9 canhões de 460 milímetros, ou 18,1 polegadas, distribuídos em 3 torres triplas, que eram os maiores e mais potentes canhões já instalados em um navio de guerra. Cada projétil pesava mais de 400 quilos, e podia ser lançado a uma distância superior a 42 quilômetros. A proteção do Yamato era igualmente formidável. Sua blindagem lateral, ou cinturão, atingia uma espessura de até 410 milímetros em pontos críticos, enquanto o convés blindado era projetado para resistir a impactos diretos de bombas aéreas e projéteis de grande calibre. Essas características impressionantes, aliadas à doutrina naval japonesa de uma batalha decisiva, onde a superioridade do poder de fogo seria o fator preponderante, alimentaram a crença, amplamente difundida entre os almirantes e o público japonês, de que o Yamato era uma fortaleza flutuante virtualmente inafundável. Ele não era apenas um navio. Era o símbolo máximo do poder militar e da capacidade tecnológica do Império, uma garantia de supremacia no vasto teatro de operações do Pacífico. Contudo, essa aura de invencibilidade foi brutalmente desfeita em uma única tarde de combate. A destruição do Yamato não veio de outro couraçado em um duelo de artilharia, mas sim de uma força avassaladora de aproximadamente 300 aeronaves americanas. Em um ataque coordenado e implacável, ondas de bombardeiros de mergulho Helldiver, torpedeiros Avenger e caças de escolta Corsair, lançados dos convés de múltiplos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, convergiram sobre o gigante japonês. A superioridade numérica e a flexibilidade tática da aviação naval americana provaram que a mais densa blindagem e os maiores canhões não eram mais suficientes para garantir a sobrevivência de um navio de guerra diante do poder aéreo moderno. O mito do Yamato inafundável desmoronou sob o impacto de dezenas de torpedos e bombas, marcando uma transição definitiva na natureza da guerra naval. Este documentário se propõe a desvendar os eventos históricos que culminaram na queda do Yamato. Investigaremos os detalhes da Operação Tengo, a última e desesperada missão naval do Japão na Segunda Guerra Mundial, que se desenrolou em 7 de abril de 1945. Analisaremos o contexto estratégico dessa operação, os pormenores da construção e as capacidades do Yamato, e como a estratégia e a tecnologia aeronaval americanas conseguiram superar o que havia sido concebido como o ápice do poder naval tradicional.
A história do Yamato transcende a narrativa de um único navio. Ela ilustra uma mudança paradigmática na doutrina de guerra, onde o controle do espaço aéreo tornou-se o fator decisivo para o domínio dos oceanos. Por volta da primavera de 1945, o Império do Japão enfrentava uma situação militar desesperadora. Sua capacidade industrial estava severamente comprometida por bombardeios aliados contínuos, e a Marinha Imperial Japonesa havia sofrido perdas catastróficas em batalhas anteriores, como Midway e o Golfo de Leyte. A frota, outrora poderosa, estava em grande parte inoperante, com muitos de seus navios afundados ou confinados aos portos devido à escassez crítica de combustível e à ausência de cobertura aérea. As forças americanas avançavam inexoravelmente em direção às ilhas principais do Japão, e a captura de Iwo Jima já havia sido concluída. O próximo objetivo estratégico dos aliados era Okinawa, uma ilha crucial localizada a menos de 600 quilômetros da ilha de Kyushu, a mais meridional das 4 principais ilhas do Japão. A conquista de Okinawa forneceria aos Estados Unidos uma base aérea e naval de proporções massivas, essencial para a invasão final do território japonês, codinome Operação Downfall. A Batalha de Okinawa, iniciada em 1º de abril de 1945, tornou-se um dos confrontos mais brutais e sangrentos da Guerra do Pacífico. As forças japonesas, sob o comando do tenente-general Mitsuru Ushijima, estavam profundamente entrincheiradas, em posições defensivas elaboradas, resistindo com uma tenacidade e fanatismo que surpreenderam até mesmo os veteranos americanos. A doutrina de combate japonês, que pregava a luta até o último homem, era evidente em cada setor do campo de batalha, e o uso extensivo de ataques kamikaze contra a frota aliada demonstrava o nível de desespero e sacrifício. Diante da iminente perda de Okinawa e da perspectiva de uma invasão direta de seu território, a liderança militar japonesa concebeu a Operação Tengo. Esta missão foi uma tentativa final e desesperada da Marinha Imperial Japonesa de romper a ofensiva americana em Okinawa. Não havia expectativa realista de sucesso no sentido convencional. A operação foi, em sua essência, uma missão suicida. Seu objetivo principal era que o grupo de batalha japonês, liderado pelo Yamato, alcançasse as águas de Okinawa, encalhasse o couraçado e utilizasse seus poderosos canhões como baterias de artilharia costeira para infligir o máximo de dano possível às forças de desembarque e aos navios aliados. A destruição certa do Yamato e de sua escolta era um resultado aceitável e até mesmo esperado. A Operação Tengo incorporava a filosofia Toko, ou ataque especial, que já havia sido amplamente aplicada nos ataques kamikaze. Os tripulantes do Yamato e dos navios de escolta sabiam que a probabilidade de retorno era mínima. Esta missão representava o ápice da doutrina Banzai, o sacrifício individual e coletivo pela honra do imperador e da nação. Apesar da forte oposição de alguns oficiais do Estado-Maior, que consideravam a missão um desperdício fútil de recursos e vidas, o almirante Soemu Toyoda, comandante em chefe da frota combinada, aprovou a operação. Ele acreditava que era a única maneira de preservar a honra da Marinha e proporcionar um impulso moral, por mais breve que fosse, às tropas em terra que lutavam em Okinawa. Neste contexto de desespero, o Yamato, o maior e mais poderoso navio de guerra já construído, foi enviado para uma missão na qual suas capacidades como couraçado seriam subutilizadas. O navio foi abastecido com combustível suficiente apenas para a viagem de ida até Okinawa, sem provisões para o retorno. Esta limitação de combustível sublinhava a natureza suicida da missão. O ápice da engenharia naval, um símbolo de poder e invencibilidade,
seria empregado como uma plataforma de artilharia flutuante, destinada a ser sacrificada em uma tentativa final de resistência. A ironia era profunda. Um navio projetado para dominar os oceanos em duelos de artilharia estava sendo enviado para uma batalha onde sua blindagem maciça e seus canhões colossais seriam postos à prova contra uma ameaça que já havia redefinido a guerra naval: o poder aéreo maciço e coordenado. O Yamato não era apenas um navio, era uma declaração de poder e uma anomalia bélica. O ápice de uma filosofia de guerra naval que estava prestes a ser suplantada. A sua construção foi envolta em um sigilo absoluto, com a Marinha Imperial Japonesa empregando medidas extremas para ocultar suas especificações e dimensões. O objetivo era manter uma vantagem qualitativa sobre as frotas ocidentais, especialmente a Marinha dos Estados Unidos, que se esperava ser o principal adversário em um futuro conflito no Pacífico. Detalhes como a construção de coberturas gigantescas sobre os estaleiros de Kure e Nagasaki, ou a imposição de penalidades severas por vazamento de informações, demonstram a importância estratégica atribuída a este projeto. O armamento principal do Yamato era o seu traço mais distintivo e imponente: 9 canhões de 460 milímetros ou 18,1 polegadas, distribuídos em 3 torres triplas maciças, eram os maiores e mais potentes jamais instalados em um navio de guerra. Cada um desses canhões podia disparar projéteis que pesavam mais de 400 quilogramas a uma distância de mais de 42 quilômetros. A velocidade inicial desses projéteis era de aproximadamente 780 metros por segundo, conferindo-lhes um poder de penetração capaz de perfurar a blindagem de qualquer couraçado existente na época. A cadência de tiro era relativamente lenta, em torno de 1 a 2 tiros por minuto por canhão, mas o impacto de uma salva completa era devastador, capaz de pulverizar alvos navais. Esses canhões eram o cerne da doutrina japonesa de uma batalha decisiva, onde a superioridade esmagadora do poder de fogo garantiria a vitória em um confronto direto entre frotas. A proteção do Yamato era igualmente sem precedentes. Seu cinturão de blindagem lateral na linha d'água atingia uma espessura de até 410 milímetros em pontos críticos, inclinada a 20 graus para aumentar a resistência contra projéteis. As torres dos canhões principais possuíam blindagem frontal de até 650 milímetros, enquanto o convés blindado, projetado para resistir a impactos de bombas aéreas e projéteis de mergulho, variava de 200 a 230 milímetros de espessura. Essa proteção seguia o princípio de blindagem tudo ou nada, concentrando a máxima proteção nas áreas vitais do navio, como motores, paióis de munição e centros de comando, enquanto as áreas menos críticas recebiam blindagem mínima ou nenhuma. A intenção era que o Yamato fosse capaz de suportar múltiplos impactos de projéteis de 16 polegadas, o calibre padrão dos couraçados americanos. O Yamato foi concebido como o ídolo do canhão, o ápice da doutrina naval focada em couraçados. Por décadas, a força de uma marinha era avaliada pelo número e pelo poder de seus navios de linha. O Yamato era o testamento final dessa era, uma maravilha da engenharia naval que simbolizava a crença de que a superioridade em blindagem e poder de fogo seria o fator decisivo em qualquer confronto naval. Ele não era apenas um instrumento de guerra, era um emblema do orgulho nacional e da capacidade tecnológica do Japão, projetado para ser o navio mais poderoso do mundo e, por extensão, um símbolo da invencibilidade imperial. Contudo, essa concepção do poder naval já estava em contradição com a realidade da guerra que se desenrolava. Enquanto o Yamato era construído e entrava em serviço, a guerra naval passava por uma transformação radical.
O ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, e as batalhas subsequentes, como a de Midway, em 1942, demonstraram de forma inequívoca que o porta-aviões e sua aviação embarcada haviam se tornado a força dominante nos oceanos. A capacidade de projetar poder aéreo a centenas de quilômetros de distância, atacando navios inimigos sem a necessidade de um confronto direto de artilharia, redefiniu as táticas e estratégias navais. O Yamato, com toda a sua blindagem e seus canhões colossais, foi projetado para duelos de artilharia contra outros navios de guerra. Suas defesas antiaéreas, embora numerosas, consistiam principalmente em canhões de 25 milímetros, que eram eficazes contra aeronaves mais antigas, mas se mostravam insuficientes contra as ondas de bombardeiros de mergulho e torpedeiros modernos, mais rápidos e manobráveis. Sua grande silhueta, projetada para intimidar e suportar ataques navais, o tornava um alvo fácil para aeronaves inimigas. A ironia era palpável. O maior navio de batalha já construído, o auge de uma era, estava entrando em um conflito onde os princípios de seu próprio design já estavam obsoletos. Sua imponência e poder eram uma anomalia em um mundo onde a guerra naval já havia mudado e onde o controle do céu, e não apenas do mar, determinaria o vencedor. Enquanto o Japão apostava no Yamato como o ápice de uma era de couraçados, os Estados Unidos já haviam redefinido fundamentalmente a guerra naval. A resposta americana à desesperada Operação Tango não viria de um duelo de artilharia entre navios de linha, mas de uma força-tarefa naval de proporções sem precedentes, onde o porta-aviões era o protagonista inquestionável. A força-tarefa de porta-aviões rápidos da Marinha dos Estados Unidos, conhecida como Task Force 58 ou 38, dependendo da designação, representava a vanguarda da guerra naval moderna. Constituída por múltiplos grupos de porta-aviões, cada um com seus próprios navios de escolta, como cruzadores e destroyers, esta força era capaz de projetar um poder aéreo massivo e concentrado a centenas de quilômetros de distância. Ela era uma frota flexível, móvel e com uma capacidade ofensiva e defensiva que superava em muito as formações navais tradicionais. Esta era a verdadeira vanguarda da guerra naval, a era do convés voador. Seus protagonistas eram as centenas de aeronaves lançadas a partir desses convés. Os bombardeiros de mergulho Helldiver, os torpedeiros Avenger e os caças Corsair. Cada tipo de aeronave desempenhava um papel específico e complementar no ataque coordenado. O Curtiss SB-2C Helldiver, um bombardeiro de mergulho robusto, era a espinha dorsal dos ataques aéreos contra os navios de superfície. Projetado para suportar mergulhos quase verticais, ele podia liberar bombas de até 1.000 libras, aproximadamente 450 quilogramas, com alta precisão, visando os convéses e superestruturas dos navios inimigos. A tática de mergulho vertical permitia ao Helldiver atingir alvos com grande força de impacto, perfurando blindagens horizontais e causando danos internos significativos, além de destruir defesas antiaéreas. O Grumman TBF Avenger, um torpedeiro igualmente robusto e versátil, era essencial para ataques contra os cascos dos navios. Capaz de carregar um torpedo Mark 13 de 22 polegadas ou 56 centímetros ou uma carga equivalente de bombas, o Avenger voava em baixa altitude para liberar seus torpedos. Estes viajavam sob a água para atingir a parte submersa do casco do navio, abaixo da linha d'água, onde a blindagem era geralmente mais vulnerável. Esses ataques eram particularmente perigosos, pois podiam causar inundações maciças e desestabilizar a embarcação, tornando-a vulnerável a outros impactos e comprometendo sua capacidade de combate. O Vought F-4U Corsair, um dos caças mais rápidos e formidáveis da Segunda Guerra Mundial, não se limitava à superioridade aérea.
Embora sua função principal fosse proteger os bombardeiros e torpedeiros de caças inimigos e varrer o espaço aéreo, ele também era frequentemente equipado com bombas e foguetes para missões de ataque ao solo e antinávio. Sua velocidade e agilidade o tornavam um recurso valioso para suprimir a defesa antiaérea inimiga, abrindo caminho para os bombardeiros e torpedeiros e para causar danos adicionais com ataques de metralhamento ou bombardeio leve. A eficácia dessas aeronaves residia não apenas em suas capacidades individuais, mas na forma como operavam em conjunto. As ondas de ataque eram cuidadosamente coordenadas e executadas em múltiplas direções. Primeiro, os Corsairs podiam varrer a área em busca de caças inimigos e, em seguida, os Helldivers e Avengers atacavam em formações escalonadas. Enquanto os Helldivers mergulhavam verticalmente para bombardear o convés, os Avengers se aproximavam em baixa altitude para lançar torpedos, criando uma ameaça multidirecional que sobrecarregava as defesas inimigas e dificultava a manobra evasiva do navio-alvo. Esta era a era do convés voador, onde a flexibilidade, a velocidade e a capacidade de ataque tridimensional eram os novos pilares do poder naval. Os porta-aviões não eram apenas plataformas para aviões. Eles eram as novas capitais flutuantes, capazes de projetar poder aéreo a centenas de quilômetros de distância, muito além do alcance dos canhões dos couraçados. Eles podiam atacar e recuar, concentrar forças e dispersar, adaptando-se rapidamente às condições da batalha de uma forma que um couraçado, por mais poderoso que fosse, jamais conseguiria. O confronto entre o Yamato e a frota de porta-aviões americanos representava um choque inevitável entre duas filosofias de guerra naval. De um lado estava o ídolo do canhão de 18,1 polegadas, uma fortaleza de metal grosso projetada para duelos de artilharia linear, onde a blindagem e o poder de fogo direto eram considerados supremos. Ele era o auge de uma era que valorizava a massa, a proteção passiva e a capacidade de absorver e retaliar golpes diretos. Do outro lado, a era do convés voador oferecia uma abordagem fundamentalmente diferente: flexibilidade, velocidade e um ataque tridimensional. As aeronaves podiam atacar de cima, de baixo e de todos os ângulos, explorando as vulnerabilidades de um navio que, apesar de sua blindagem maciça, não foi projetado para resistir a um ataque aéreo concentrado e coordenado de centenas de aviões. A lição era clara. A mais densa blindagem e os maiores canhões não podiam mais garantir a sobrevivência de um navio de guerra diante do poder aéreo moderno. O metal grosso não seria capaz de segurar um céu lotado de aviões determinados. A batalha que se aproximava seria a prova definitiva de que o controle do ar era, agora, o fator decisivo para o domínio dos oceanos, e que a supremacia aeronaval americana estava prestes a se tornar incontestável. Na manhã de 7 de abril de 1945, as águas ao sul de Kyushu, no mar da China Oriental, apresentavam um cenário enganosamente calmo. O céu estava parcialmente nublado, mas a visibilidade era boa e o mar relativamente tranquilo, condições ideais para operações aéreas. O grupo de batalha japonês, liderado pelo imponente couraçado Yamato, navegava em formação, rumando para sul-sudeste em direção a Okinawa. A missão era clara: uma corrida suicida para tentar romper as linhas americanas e aliviar a pressão sobre as forças terrestres japonesas que lutavam desesperadamente na ilha. Contudo, a presença da força-tarefa japonesa não passou despercebida. Desde a noite anterior, submarinos americanos, incluindo o USS Threadfin, já haviam avistado e reportado a movimentação dos navios inimigos. Na madrugada do dia 7, aeronaves de patrulha PBM Mariner da Marinha dos Estados Unidos confirmaram os avistamentos.
fornecendo relatórios detalhados sobre a composição e o curso do grupo japonês. Essa detecção precoce foi crucial, permitindo que a Força-Tarefa de Porta-Aviões Rápidos da Marinha dos Estados Unidos, a Task Force 58, comandada pelo vice-almirante Mark Mitcher, preparasse uma resposta avassaladora. A Task Force 58, uma imensa concentração de poder aeronaval, operava a centenas de quilômetros de distância, a leste de Okinawa. Era composta por 11 porta-aviões, incluindo os poderosos USS Enterprise, USS Bunker Hill e USS Intrepid, além de vários cruzadores e destroyers de escolta. Ao receber a confirmação da rota do Yamato, o almirante Mitcher deu a ordem para lançar um ataque em massa. A decisão foi estratégica. Em vez de arriscar seus próprios navios de superfície em um duelo de artilharia contra o Yamato, os americanos optaram por empregar a supremacia aérea que haviam estabelecido no Pacífico. A partir das 10 horas da manhã, os convés dos porta-aviões americanos ganharam vida. Centenas de aeronaves, entre bombardeiros de mergulho Helldiver, torpedeiros Avenger e caças Corsair, começaram a ser catapultadas em ondas sucessivas. O rugido dos motores encheu o ar, enquanto os aviões decolavam, um após o outro, formando enormes esquadrilhas que se dirigiam para o oeste, em busca do gigante japonês. No total, aproximadamente 386 aeronaves foram lançadas em 3 grandes ondas de ataque, um número sem precedentes para uma única operação antinávio. Por volta das 12h30, a primeira onda de aeronaves americanas avistou o grupo de batalha japonês. O Yamato, apesar de sua formidável artilharia antiaérea, que incluía centenas de canhões de 25 milímetros e alguns canhões maiores de 127 milímetros, era um alvo colossal e relativamente lento. A tripulação japonesa, ciente da iminente ameaça, já estava em alerta máximo, e os canhões antiaéreos abriram fogo em uma tentativa desesperada de repelir o ataque. O céu ao redor do couraçado rapidamente se encheu de rajadas de fumaça preta e explosões, enquanto as defesas japonesas tentavam criar uma barreira impenetrável. No entanto, a magnitude do ataque americano era esmagadora. Os bombardeiros de mergulho Helldiver iniciaram seus mergulhos íngremes, caindo do céu em ângulos quase verticais, com as sirenes de seus aviões uivando, adicionando um elemento aterrorizante ao assalto. Seus alvos eram os convéses e as superestruturas do Yamato, buscando perfurar a blindagem horizontal e incapacitar os sistemas de controle de fogo e as defesas antiaéreas. Quase simultaneamente, os torpedeiros Avenger se aproximaram em voos rasantes, lançando seus torpedos Mark 13 contra o casco do Yamato, visando a parte submersa do navio, onde a blindagem era mais vulnerável e os impactos poderiam causar inundações catastróficas. Os caças Corsair, por sua vez, varriam as defesas antiaéreas japonesas, metralhando as posições dos canhões e suprimindo o fogo inimigo, abrindo caminho para os bombardeiros e torpedeiros. Os primeiros impactos foram quase imediatos. Colunas de água gigantescas se ergueram ao redor do Yamato à medida que os torpedos atingiam o mar, e explosões ecoaram pela estrutura do navio quando as primeiras bombas perfuraram o convés. O Yamato, mesmo com seu tamanho e blindagem maciça, começou a ser sobrecarregado. A capacidade de manobra do navio, já limitada por sua massa, foi ainda mais comprometida pela necessidade de desviar dos ataques vindos de múltiplas direções. A batalha havia começado, e o maior couraçado do mundo estava prestes a enfrentar o teste definitivo de sua invencibilidade contra a força avassaladora da era do convés voador. A primeira onda de ataques americanos, que havia se iniciado por volta das 12h30, foi apenas o prelúdio de uma investida aérea de proporções massivas e de uma precisão tática notável.
As centenas de aeronaves lançadas pelos porta-aviões da Task Force 58 não operavam de forma aleatória. Elas seguiam uma estratégia cuidadosamente planejada, desenvolvida para explorar as vulnerabilidades inerentes a um navio do porte do Yamato e sobrecarregar suas defesas. A inteligência prévia sobre o navio, aliada à experiência de combate adquirida ao longo da guerra no Pacífico, permitiu que os pilotos americanos adotassem táticas coordenadas de ataque, que se mostrariam cirúrgicas na desmontagem do gigante japonês. A principal tática para neutralizar a blindagem lateral do Yamato, projetada para resistir a projéteis navais, era o ataque de torpedos de ambos os bordos. Os torpedeiros Avenger, voando em baixa altitude para evitar o fogo antiaéreo mais pesado e para garantir a estabilidade do lançamento, se aproximavam do Yamato de direções opostas. Essa manobra era crucial. Ao lançar torpedos simultaneamente contra ambos os lados do navio, os americanos visavam forçar o Yamato a adernar perigosamente. Um torpedo atingindo um lado causaria uma inundação local. Para compensar, a tripulação de controle de avarias japonesa tentaria contra-inundar compartimentos do lado oposto. No entanto, com torpedos atingindo ambos os bordos, o sistema de controle de avarias era rapidamente sobrecarregado. E capacidade de contra-inundação se tornava ineficaz, e o navio começava a inclinar-se para um lado, expondo mais de seu casco submerso e vulnerável, além de comprometer a eficácia de sua artilharia principal e antiaérea, que dependia de uma plataforma estável. Os rastros brancos dos torpedos, visíveis na superfície da água, convergiam em múltiplos pontos, transformando a área ao redor do Yamato em uma teia mortal de projéteis subaquáticos. Simultaneamente aos ataques de torpedos, os bombardeiros de mergulho Helldiver e os caças-bombardeiros Corsair focavam seus ataques nos convéses e superestruturas do Yamato. A tática era bombas no convés para saturar a defesa antiaérea, DCA. Os Helldivers executavam mergulhos em ângulos impossíveis, descendo do céu em trajetórias quase verticais, tornando-se alvos difíceis para os canhões antiaéreos japoneses, que tinham dificuldade em rastrear aeronaves em mergulho tão acentuado. Seus ataques visavam destruir as baterias antiaéreas, os centros de controle de fogo e as pontes de comando, desorganizando a defesa do navio e abrindo caminho para ataques subsequentes com menos resistência. Cada bomba que atingia o convés blindado do Yamato, ou que explodia nas proximidades das torres de canhões e das superestruturas, gerava explosões secundárias, incêndios e fumaça densa que dificultavam a visibilidade e a coordenação das equipes de defesa. Os Corsairs, por sua vez, complementavam esses ataques com metralhamento e lançamento de foguetes, visando especificamente as posições de canhões de 25 milímetros, que eram as defesas mais numerosas do Yamato. A supressão do fogo antiaéreo era vital, pois permitia que os torpedeiros e bombardeiros operassem com maior liberdade e menor risco. Essa abordagem coordenada, torpedos no casco, bombas no convés e metralhamento nas defesas antiaéreas, demonstrava uma precisão cirúrgica na forma como o ataque era executado. Não era uma simples força bruta, mas uma aplicação inteligente do poder aéreo para desmantelar sistematicamente um alvo maciço e bem protegido. À medida que as ondas de ataque se sucediam, a intensidade da batalha aumentava exponencialmente. O som ensurdecedor dos motores de centenas de aviões, o impacto das bombas e torpedos e o fogo incessante dos canhões antiaéreos japoneses criavam um cenário de caos e destruição. As explosões no Yamato eram constantes, com fragmentos de metal e fumaça negra sendo arremessados para o alto. A visibilidade ao redor do navio era comprometida pela fumaça dos incêndios e pelas colunas de água levantadas pelas explosões.
A tripulação japonesa, apesar de sua bravura e determinação, estava sob uma pressão inimaginável, tentando combater incêndios, controlar inundações e manter os canhões em operação, enquanto seus sistemas de defesa eram sistematicamente destruídos. A tempestade de fogo americana não dava trégua, transformando o outrora inafundável Yamato em um alvo cada vez mais vulnerável e danificado. O metal grosso do navio, embora impressionante, estava sendo posto à prova contra um céu lotado de aeronaves, e a balança da batalha pendia irremediavelmente para o poder aéreo. A implacável sucessão de ataques aéreos americanos causou danos devastadores sobre o Yamato. As táticas coordenadas, com torpedos atingindo ambos os bordos e bombas saturando o convés, revelaram-se fatalmente eficazes. Em pouco mais de uma hora de combate intenso, o maior couraçado do mundo havia absorvido um número impressionante de impactos diretos. Estima-se que o Yamato foi atingido por pelo menos 10 a 12 torpedos e 7 a 9 bombas, embora alguns relatos sugiram números ainda maiores. Cada torpedo que penetrava o casco abaixo da linha d'água abria enormes brechas, causando inundações maciças e rupturas nas anteparas estanques. As bombas, por sua vez, perfuravam o convés blindado, explodindo em seu interior e desencadeando incêndios incontroláveis, danificando os sistemas vitais e as defesas antiaéreas. O metal grosso do Yamato, projetado para resistir a projéteis navais de grande calibre, estava cedendo diante da força cumulativa e incessante do céu lotado de aeronaves. Os primeiros torpedos, concentrados no lado bombordo, causaram um adernamento significativo. A tripulação de controle de avarias japonesa, em um esforço desesperado, tentou compensar a inclinação contra-inundando compartimentos do lado oposto. No entanto, a estratégia americana de atacar de ambos os bordos anulou esses esforços. Novos torpedos atingiram o lado estibordo, agravando a situação e tornando impossível estabilizar o navio. O Yamato começou a adernar perigosamente para bombordo, uma inclinação que se acentuava a cada novo impacto. As consequências imediatas foram catastróficas. A inundação descontrolada de múltiplos compartimentos comprometeu a flutuabilidade e a estabilidade do navio. A inclinação progressiva impossibilitou a operação de muitos dos canhões antiaéreos, que não conseguiam mais atingir os alvos aéreos devido ao ângulo extremo. Os motores, apesar de sua robustez, foram severamente danificados por explosões próximas e inundações, resultando em perda drástica de velocidade. O sistema de leme, vital para a manobrabilidade, foi atingido por um torpedo, travando o leme principal em uma posição de guinada para bombordo. Isso fez com que o Yamato começasse a girar em círculos largos e incontroláveis, transformando-o em um alvo ainda mais fácil para as ondas de ataque americanas que continuavam a chegar. A perda de controle da direção e da velocidade selou o destino do navio. A tripulação, sob o comando do capitão Kosaku Aruga, lutava desesperadamente contra as chamas e as inundações. Bombas de incêndio e equipes de reparo trabalhavam incansavelmente, mas a escala dos danos era extensa. Incêndios se espalhavam por vários convéses, alimentados por combustível e munição, enquanto a água invadia o navio a uma taxa alarmante. A comunicação interna foi interrompida em muitas áreas, fragmentando os esforços de controle de avarias. O almirante Seiichi Ito, comandante da frota e a bordo do Yamato, recusou-se a abandonar o navio, aceitando o destino de sua missão suicida. À medida que a inclinação do Yamato se tornava crítica, o espetáculo da destruição se intensificou. Por volta das 14h, o navio já adernava mais de 20 graus para bombordo, e a água do mar alcançava o convés principal. As explosões internas tornaram-se mais frequentes e violentas,
indicando que os paióis de munição secundários ou tanques de combustível estavam sendo atingidos. Colunas de vapor e óleo, misturadas com fumaça preta e detritos, começaram a subir do Yamato como verdadeiros vulcões. Estas erupções maciças eram resultado da água do mar entrando em contato com as caldeiras superaquecidas e os depósitos de combustível, criando um cenário de intensa atividade térmica e pressão. A superestrutura do navio, incluindo a ponte de comando e as torres de artilharia antiaérea, estava em chamas ou parcialmente submersa. Os momentos finais do Yamato tiveram início por volta das 14h20, com a inclinação atingindo aproximadamente 45 a 50 graus para bombordo. A ordem para abandonar o navio foi dada, mas já era tarde para a maioria da tripulação. Às 14h23, o Yamato emitiu um estrondo ensurdecedor. Uma explosão colossal, de imensa magnitude, rasgou o navio ao meio. Esta foi a detonação do paiol de munição da torre de canhões principal de popa, que continha centenas de toneladas de explosivos. A explosão gerou uma nuvem em forma de cogumelo que se elevou a mais de 6.000 metros de altura, visível a dezenas de quilômetros de distância, e foi sentida como um tremor de terra pelos navios americanos próximos. O que restou do Yamato, uma massa de aço retorcido e em chamas, virou-se completamente para bombordo e afundou rapidamente, desaparecendo nas profundezas do Mar da China Oriental. Sua última posição conhecida foi aproximadamente 300 quilômetros ao sul de Kyushu. Com ele, afundaram cerca de 0,55 dos 332 tripulantes, incluindo o almirante Ito e o capitão Aruga. A destruição do Yamato não foi um evento isolado. O cruzador leve Yahashi, que o escoltava, também foi alvo de múltiplos ataques de torpedos e bombas, afundando por volta das 14h05, com a perda de centenas de vidas. 4 dos 8 destroyers da escolta também foram afundados, e os restantes foram severamente danificados, retornando ao Japão em condições precárias. A Operação Tengo resultou em uma vitória completa e esmagadora da Força Aérea Naval Americana. O mito do couraçado inafundável havia sido desfeito de forma brutal e inequívoca. O Yamato, o ápice da engenharia naval de uma era, jazia agora no fundo do mar, um testemunho silencioso da supremacia incontestável do poder aéreo no teatro de operações do Pacífico. Sua queda marcou o fim de uma era na guerra naval e consolidou o porta-aviões como o rei absoluto dos oceanos. A destruição do Yamato em 7 de abril de 1945 não foi apenas o naufrágio de um navio. Representou um marco decisivo na história naval e o fim simbólico de uma era. Naquele dia, o mito do couraçado invencível morreu nas águas do Mar da China Oriental. O Yamato, concebido como o ápice da engenharia naval e um símbolo da capacidade bélica japonesa, foi projetado para ser inafundável por qualquer força naval convencional. Sua blindagem maciça, seus canhões de 18,1 polegadas e sua capacidade de absorver danos o tornavam uma fortaleza flutuante. No entanto, a realidade da guerra moderna, demonstrada pela avassaladora Força Aérea Naval Americana, provou que a superioridade em blindagem e poder de fogo direto não era mais suficiente para garantir a sobrevivência de um navio de guerra. O afundamento do Yamato, o maior e mais poderoso navio de batalha já construído, enviou uma mensagem inequívoca a todas as marinhas do mundo. A era do couraçado, como o rei dos oceanos, havia chegado ao fim. Esta batalha solidificou a supremacia aeronaval americana, que se tornou incontestável no Pacífico até o final da Segunda Guerra Mundial. A Operação Tengo demonstrou de forma contundente a capacidade dos porta-aviões de projetar poder aéreo massivo e coordenado a centenas de quilômetros de distância, atacando navios inimigos com uma flexibilidade e letalidade que os couraçados não podiam igualar. Os porta-aviões, com suas centenas de aeronaves,
ofereciam uma vantagem estratégica multidimensional. Podiam localizar alvos a longas distâncias, concentrar ataques de múltiplos ângulos e direções e manobrar para evitar o fogo inimigo direto. Em contraste, o Yamato, apesar de sua imponência, era um alvo grande e relativamente lento, com defesas antiaéreas que, embora numerosas, foram sobrecarregadas pela escala e coordenação do ataque aéreo. A capacidade de lançar centenas de bombardeiros de mergulho, torpedeiros e caças em ondas sucessivas, mantendo uma pressão constante, era uma tática que nenhum navio de superfície, por mais blindado que fosse, poderia suportar. As lições aprendidas com o afundamento do Yamato foram profundas e duradouras, redefinindo a doutrina de guerra naval para as décadas seguintes. A principal lição foi a superioridade irrefutável de uma força aérea bem coordenada e massiva sobre um único navio, por mais poderoso que este fosse. A batalha comprovou que a era dos duelos de artilharia entre couraçados estava obsoleta. A estratégia americana de atacar o Yamato de ambos os bordos com torpedos, visando causar inundações incontroláveis e adernamento, combinada com o bombardeio do convés para destruir as defesas antiaéreas e os sistemas vitais, foi uma demonstração de precisão tática. Não se tratava apenas de força bruta, mas de uma aplicação inteligente do poder aéreo para explorar as vulnerabilidades estruturais do navio. O metal grosso do Yamato, embora impressionante, não pôde resistir ao céu lotado de aeronaves que o atacaram sistematicamente. Este evento marcou o fim da era do ídolo do canhão e o início da supremacia definitiva do convés voador. O legado do Yamato reside não apenas em sua dimensão física, mas na transformação que seu naufrágio representou. Ele se tornou o símbolo da transição da guerra naval, de uma dependência de navios de linha blindados para a ascensão do poder aéreo embarcado. A derrota do Yamato reforçou a ideia de que o controle do ar era o fator decisivo para o domínio dos oceanos. As marinhas do pós-guerra, incluindo a dos Estados Unidos, focariam seus recursos no desenvolvimento de porta-aviões e suas frotas de aeronaves, relegando os couraçados a um papel secundário ou os desativando completamente. O fim do Yamato não foi apenas o fim de um navio, foi o epitáfio de uma filosofia de guerra naval e a confirmação de que, no Pacífico, quem mandava era quem controlava o ar. Os Estados Unidos escreveram essa sentença sobre o casco do maior navio de batalha já construído, gravando-a nas profundezas do Mar da China Oriental.